Boa noite. Bom, sejam bem-vindos a essa nossa segunda parte do trabalho da noite hoje. Nossa já tradicional palestra de obsessão. Então, para dar início, convidar os irmãos e as irmãs a sentarem comodamente nos assentos, a elevar o pensamento a Deus e a Jesus e a fazerem uma especial conversa com o Pai Maior, em prece, agradecendo a Ele, ao nosso Mestre Jesus, ao Dr. Dias da Cruz, patrono desta casa, pela possibilidade de aqui estarmos em contato com a equipe espiritual que verdadeiramente nos coordena, que nos orienta, para mais alguns minutos recebendo esses fluidos tão necessários que aqui viemos em busca, assim como os nossos irmãos do plano espiritual que nos acompanham ou que por algum outro motivo aqui estão. E todos nós tenhamos a certeza que sairemos dessa casa muito melhores do que quando aqui chegamos. Todos nós já estamos sendo atendidos na medida das nossas necessidades e do nosso merecimento. Na certeza da proteção recebida por essa equipe, nós pedimos permissão, pois, para dar início ao nosso trabalho da noite hoje. Que assim seja. Pessoal, senhor Alex, senhor Ricardo, sou o João, já nos conhecemos, né, mas eventualmente temos algum irmão, alguma irmã que porventura está chegando na casa, então sejam todos bem-vindos. Para a noite de hoje, o tema democraticamente escolhido foi do alto amor, né, do amor próprio, da autoestima. E para isso, então, nós vamos fazer uma divisãozinha para abordarmos sobre as diferentes óticas esse tema tão caro a todos nós. De saída, né, já que nós estamos aqui à luz dos ensinamentos do Mestre, e eu confesso a vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade em escolher o rumo para abordar esse assunto, eu vou compartilhar mais ou menos o que traz o nosso capítulo 2 desse livro, um modo de entender uma nova forma de viver, ditado por Hamed e de Francisco do Espírito Santo Neto. E ele nos traz, no capítulo dizendo, aprendendo a nos amar, a passagem que eu sei que os nossos colegas também vão abordar, lá do Evangelho de Mateus, que diz assim: e ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, não é difícil nós concluirmos que não é à toa que o nosso maior mandamento, nosso maior valor, nosso verdadeiro objetivo é a prática do amor, né? O amor verdadeiro, o amor sincero. E para isso nós temos essa orientação de amar a Deus com todas as nossas forças, nos doarmos, nos dedicarmos a esse amor, a esse devotamento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pois bem, e aí nós vamos chegar na questão, mas no último dia da novela, os caras vêm me falar de amor, algo que todos nós aqui sabemos o que é. Pelo menos sabemos que devemos praticar. Isso não é novidade para ninguém, eu tenho certeza. Por quê? Nós temos essa certeza, essa convicção de que conhecemos o amor.
Vamos fazer uma reflexão. Todos nós aqui sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós sabemos, já que estamos à luta da doutrina espírita, que esse mundo de provas e expiações é essencialmente materialista, como verdadeiro meio para que nós consigamos retirar as experiências necessárias à nossa evolução. Mas será que nós conseguimos interpretar de maneira equilibrada, conveniente, esse materialismo, esse planeta que nós estamos e todas essas nossas potencialidades? Se não vejamos, nós interpretamos o amor a Deus no nosso verdadeiro apego às religiões. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Nosso apego às religiões, ou seja, é a minha religião que é a melhor, que é a correta, e eu sou um bom espírita. Eu sou caridoso. Não tem uma rifinha que eu não vá lá e compro. Eu pago aqui mensalmente, eu dou o dízimo lá, eu vou a todas as missas, eu comungo. Eu sou um religioso exemplar. Logo, eu amo a Deus. Em relação ao próximo, eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa. No caso, minha esposa, quem pode dizer é o Ricardo, que é o nosso farol, né? O Alex e eu, a gente está um pouquinho mais devagar, né? Mas estamos indo no caminho dele. Nós chegamos lá. Minha namorada, meu namorado, enfim, essa nossa necessidade da passionalidade no amor, né? Romanceado o nosso amor. E a nós mesmos, como é que nós nos amamos? À luz desse nosso materialismo. Me privei tanto, né? Me dediquei tanto, estudei tanto, me formei, ou então trabalhei muito, suei a camiseta, construí esse patrimônio, tenho meu carro, a minha casa, a minha roupa, passei no concurso, enfim, tenho meus clientes. Eu tenho que me valorizar, o que eu me dediquei a isso. Vejam que esse amor que eu busquei abordar aqui, limitadamente, ele se baseia no ter, no controlar, no possuir, no pegar. Isso nos colocando num patamar tal, e aí, nos diferentes níveis, de que se eu não sou a melhor, eu sou a última bolachinha do pacote, né? Então, o melhor gosto é o meu, eu estou sempre certo, melhor preferência ou a correta ideologia é a minha raça, a minha cor, o meu credo, são os mais puros, os mais convenientes, os adequados. De maneira geral, nós nos colocamos nesse patamar, mesmo que inconscientemente. Afinal, não é à toa que nós nos melindramos em frente às contrariedades, nós entramos em tantos conflitos. Se nós já temos os nossos conflitos internos, imaginem em relação ao outro. E isso tudo, pessoal, faz com que a gente vivencie uma sensaçãozinha que é comum a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E em especial por estarmos em um trabalho, por algum motivo, de desobsessão. Que é a dor, que é o sofrimento, e que é de ordem moral. Aí, como eu estava conversando com o Alex antes, existem duas formas, né, desse ser materialista e que ama nessa proporção, dessa forma, encarar a dor, o sofrimento. Um deles, que está com o ego super inflado, porque eu não mereço. Eu sou tão bom,
Eu sou tão certo para vivenciar isso. Ou então, o oposto. Ah, mas só podia acontecer comigo. Ah, tô pagando. Ah, isso aí eu tô resgatando, isso aí eu fui muito mal no passado, em outras vidas. Aí a gente coloca a reencarnação dessa forma. Essa é a nossa forma de interpretar as sucessivas passagens pelo plano material. Que a gente está no moinho só pagando, sendo condenado. E o que tem de comum nesses dois? O sofrimento, a dor. É aquela sensação que pode estar o céu azul, que pode estar a conta no positivo mesmo, crédito na praça, pode estar com a roupa boa, carrão, apartamento, foi promovido e nada tem graça. E aí? Ou então aquela sensação, que a pessoa está buscando se afirmar, que está tomando só aquelas lambadas, perdão da expressão da vida, e não encontra forças para fazer diferente. Só se afunda. Mas ambos sofrendo. Ambos sentindo dor. E aí, nós, num determinado momento, aqui chegamos. Aqui chegamos, precisando de alguma forma um socorro, até porque a gente gosta de delegar, terceirizar os nossos problemas, e a gente quer que o problema seja resolvido. E aí o pessoal vai chegar aqui, já que nós estamos numa casa espírita, então a luz da doutrina espírita vai chegar e vai dizer: não, mas isso aí tu vai ter que fazer a reforma íntima. E reforma que a gente conhece é só aquela, que diga-se de passagem, é insuportável do apartamento. Que é aquela, parece que está nascido no deserto Saara, aquele pó. Não, é aquela reforma que a gente precisa invocar aquela dose que a gente não tem de humildade, o tal do autoconhecimento, e de que reconhecer que a gente não é tudo isso que a gente pensa que é. E que se a gente sofre, que se a gente não sabe lidar por desconhecimento ante as contrariedades, é porque nós precisamos amadurecer, crescer, aprender, compreender o que se passa ao nosso redor. Que a vida não é só esse, vamos colocar, ser tangível que nós achamos que somos. Ou as coisas não são essas que só o nosso nariz aponta e que os nossos olhos e os nossos sentidos conseguem de alguma forma mensurar. Nós vamos chegar à conclusão de que todos nós, já que temos todo esse universo, toda essa vida para desbravar, que nós que fomos feitos simples e ignorantes, e que temos a perfeição, que é relativa e não absoluta, porque absoluta só o Pai Maior, que está destinado a nós estamos no meio do caminho. E que assim como nós já acertamos muito, e já somos muito melhores do que quando saímos lá da forma, nós ainda precisamos melhorar. Precisamos crescer muito. E isso, pessoal, a gente não recebe de uma maneira muito confortável, é bem verdade. Por quê? Porque crescer dói. Mudar, faz com que a gente tenha que suar a camiseta. Então, até para não extrapolar muito meu horário, nós vamos ser chamados a interpretar os ensinamentos, as leis de Deus e do Cristo, nos seus exemplos, em especial quanto ao amor. E aí nós vamos ver que o amor que nós conhecemos, ele precisa ser transformado. Que a caridade que, por exemplo, o Espiritismo nos traz, ela não é praticada porque nós não sabemos fazer. Não é à toa que a doutrina espírita e que o Cristo são consoladores.
Porque ao do mesmo tempo que nos mostram que tem muito caminho a percorrer, também nos mostram que nós vamos conseguir, que nós temos condições, desde que nos esforcemos a tal. Então, nós, dentro dessa nossa... Olá, tudo bom? Dentro nessa reforma íntima, praticando aquilo que nós trouxemos umas 2 ou 3 vezes, a benevolência, a indulgência, o perdão, nós vamos começar a tomar o rumo dos ensinamentos do Mestre. E aí nós vamos ver que o amor, eu até anotei aqui uma coisa, o amor verdadeiro e o verdadeiro amor a Cristo e o verdadeiro amor ao próximo só vão ser praticados quando nós conseguirmos verdadeiramente nos encarar. Quando nós conseguirmos amar de maneira desprendida, principalmente das cobranças. Quando nós conseguirmos aceitar, compreender, quando conseguirmos ser tolerantes, pacienciosos, desapegados das coisas materiais. Em qual sentido? No sentido de utilizarmos isso como trampolim, como meio, não como fim. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Quando nós formos respeitosos, humildes, quando formos compassivos, quando praticarmos o perdão, como falei anteriormente. E encerrando pontualmente, antes que eu entendi, uma passagenzinha então desse livro. Quando nos colocarmos a serviço do amor verdadeiro, a autoestima nascerá em nossa vida como valiosa aliada nas nossas dificuldades existenciais. Nós vamos verdadeiramente diminuir as causas dos nossos sofrimentos. Afinal, nós vamos estar sentindo e agindo em outro patamar. E esse é o nosso farol. Muito obrigado. É tu? Ah, chegou no último. Não, sou eu. Boa noite, pessoal. Então, vamos falar então de auto-amor, né? O auto-amor e a falta do auto-amor também, né? Importante. Então, quando Jesus disse, né, amar o próximo como a si mesmo, que também pode ser similar a uma outra frase que ele disse, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você, né? Em relação a esses ensinamentos, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, os benfeitores espirituais, eles nos dizem, né, que esses ensinamentos são a expressão mais completa de caridade, pois eles resumem todos os deveres que nós temos com o nosso próximo, mas principalmente com nós mesmos. E que a gente pode encontrar nesse ensinamento o guia mais seguro para a gente ter com a gente, levar com a gente como uma regra de conduta para a nossa vida, né? Se a gente levar isso com a gente todos os dias, a gente não tem como se enganar. Porém, nós muitas vezes duvidamos, né? Questionamos isso. E a gente muitas vezes se pergunta, né? A gente somente pode dar aquilo que a gente possui, né? E se eu muitas vezes não consigo nem me amar, né? Como é que eu vou conseguir amar os outros? Né? Porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Eu não consigo dar mais, dar o que eu não tenho, né? Esse é o nosso pensamento lógico, assim, né?
Todos nós já somos capazes de amar, né? Porém, nem todos nós já somos capazes de amar do jeito que Jesus nos pede. Todos nós somos espíritos em evolução, né? Todos nós estamos em franco processo de educação dos sentimentos dentro de nós. E é por isso que muitas vezes nós permitimos, sem nós percebermos, que o nosso amor, né, se impregne de outros sentimentos ainda de ordem inferior que estão dentro de nós ainda. Desculpe. Para ilustrar isso que eu falei agora, vocês imaginem assim, ó, um copo cheio de água e uma água bem cristalina dentro do copo. E essa água pura que está dentro do nosso copo simboliza o amor, né? O amor. Porém, cada um de nós acaba contaminando essa água com outros sentimentos que a gente ainda não consegue controlar dentro da gente, como ciúmes, né? A insegurança, a vaidade, a posse, né, excessiva, né? O apego às pessoas, o apego demasiado às pessoas e às coisas, as nossas coisas, né? Então a cor da água, da nossa água, que tinha aquele amor puro e cristalino, vai ficando turvo, né? Vai ficando turvo. E cada um de nós, o copo de cada um de nós tem a água de uma cor diferente uma da outra. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros ao nível dos nossos sentimentos. E, consequentemente, cada um de nós vai ter uma forma muito particular de amar. Cada um vai amar do seu jeito. O problema é que essa forma particular que cada um tem de amar vai determinar como a gente, não só como a gente ama os outros, mas principalmente como a gente se ama, né? Como a gente se ama. E, portanto, né, não sabendo ainda amar de uma maneira satisfatória, muitas vezes na nossa vida vai nos faltar o auto-amor. E no dicionário dos sentimentos, falta de auto-amor significa carência. E a carência hoje é um dos sentimentos que mais falta nesse planeta, né? É um dos males que a humanidade mais sofre no momento atual que a gente vive, né? E essa doença, ela é capaz de nos levar aos graus mais variados de perturbação. Vocês querem ver um exemplo disso? A gente não está em setembro, a gente não está vivendo o Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional ao combate ao suicídio, né? E vocês querem mais falta de auto-amor e desesperança do que esse ato extremo? Sem dúvida, a necessidade de amar e de ser amado é um princípio fundamental para a sanidade humana, né? Para nós nos sentirmos bem, felizes, saudáveis, a gente precisa amar e ser amado. É uma condição que Deus, quando nos criou, já nos criou com essa virtude, né? Nós somos seres feitos para amar e sermos amados. Porém, na ausência desse sentimento, a gente sente um vazio, né? Um vazio dentro do nosso peito, né? E quando esse vazio não é preenchido pelo auto-amor,
naturalmente a gente quer preencher ele com o amor dos outros. É maravilhoso ter alguém para nos dar atenção e carinho, né? Para nos incentivar e nos dar apoio. Mas isso não é suficiente para suprir a atenção, o carinho, o apoio e o incentivo que nós mesmos precisamos nos dar. Por isso que a carência é sentir falta de si mesmo, né? A maior dor do carente é sentir saudade de si mesmo. E quando a pessoa ela não se dá conta disso, né? Ela se consome em buscar e exigir o amor alheio, né? Ela se torna uma doença, né? Ela não consegue ser feliz se não for amada. Então ela faz de tudo para que isso aconteça. E quando ela vê que ela não está conseguindo, então a alma sofre, né? E o corpo adoece. E os maiores sinais desse sofrimento, os maiores sintomas, é a sensação do fracasso, né? A solidão, a baixa autoestima, a necessidade de ficar agradando os outros para se sentir um pouquinho amado, né? Muitas vezes é a inveja, né? Daqueles que a gente acha que é feliz. É aquela tristeza que bate na gente e a gente acha que não vai ter mais fim. Naturalmente, a pessoa carente, ela acaba por adotar um comportamento de abandono total de si mesma, no intuito de procurar a atenção dos outros, né? E esses comportamentos, eles são os mais variados possíveis, né? Há pessoas que, para justificar o valor do seu amor, elas inconscientemente tentam comprar o sentimento dos outros, né? Elas não conseguem demonstrar um afeto se não for através de presentes, por exemplo. Certa vez eu conheci um morador de rua que me contou a história dele, né? Ele tinha uma filha adolescente e já fazia uns 8 anos que ele não via ela. E aí eu dizia para ele, e dizia que morria de saudades, e por que tu não vai atrás dela? Perguntava. E ele dizia sempre assim, ele dizia: eu estou tentando me aposentar, né? Eu tenho umas doenças e tal, estou tentando me aposentar. Quando eu me aposentar e começar a receber meu benefício, daí eu vou lá, né? Vou visitar ela, né? Mas por que, né, que tu não vai? Mas por que tu não vai sem dinheiro mesmo? Ah, não, isso eu não posso, né? Isso eu não posso, tenho vergonha, ele dizia, né? Fazia 8 anos que ele não via a própria filha, porque ele não queria chegar lá de mãos vazias, né? Tem um amigo nosso aqui do Centro Espírita que ele, quando a gente aborda esse assunto, ele sempre conta a história de um amigo dele, que um casal de amigos, na verdade, né, que sempre que brigavam, né, e estavam na expectativa ali de se separar, o amigo dele comprava um jogo de sofás novos, né, e dava de presente para a esposa, ela ficava feliz, e daí voltavam de novo às pazes, né. Então esse meu amigo dizia que cada vez que ele ia visitar esse casal, se o sofá era novo, ele já sabia que eles tinham brigado já, né? Já tinham brigado. E essa solução funciona? Preenche o vazio temporariamente, né? Até a próxima briga, mas não resolve nada. Há outras pessoas que delegam o controle das suas vidas
para o companheiro, né? Renunciando em nome do amor a sua própria dignidade. Quantos casos a gente conhece, né? Que a pessoa se entrega totalmente à outra e a outra faz o que quer com ela e ela justifica que é por amor, né? E no fim das contas ela acaba se sentindo como um nada, né? Porque aquele vazio que ela tinha no peito, que ela tentou preencher com o amor do outro, se tornou cada vez mais vazio, até que ela se sentia um nada. Outras pessoas abusam muito das máscaras, né? Das máscaras, representar coisas que elas não são, para encobrir realidades íntimas delas que elas querem esconder. É porque elas acham que se as suas fraquezas forem expostas, elas vão ser abandonadas. Porque elas acreditam cegamente que para serem amadas elas precisam ser perfeitas. O problema é que quanto mais tempo a gente vive sobre a máscara de alguém que a gente não é, a gente sente mais saudade de quem a gente realmente é. E a gente fica mais carente. Outras pessoas, né, para justificar o seu amor, né, são super protetoras, né, super cuidadosas, né, super zelosas, quando na realidade é insegurança, né, é falta de confiança nelas mesmas. Então elas sufocam e manipulam os seus entes queridos, né, tratando eles como verdadeiras propriedades. Quando no fundo elas sabem que elas depositaram toda a felicidade delas no outro. E elas também sabem que se o outro falhar, elas vão se tornar infelizes, né? Então elas querem a todo custo administrar a vida do outro, né? Como uma forma de garantir a própria felicidade. Então são armadilhas, né, que a gente cai muitas vezes porque a gente acha que a nossa felicidade está no outro, e a gente esquece que não é só isso. A nossa felicidade depende também do amor que a gente tem por nós mesmos. O carente, né, ele espera resolver a sua necessidade afetiva com a infeliz e a falsa noção da cara metade. Todo mundo já ouviu falar aqui, né, da cara metade, da outra metade da laranja, da alma gêmea, né, da alma gêmea. Quando na verdade Deus nos fez completos. Não precisamos da metade de ninguém para que a gente seja feliz. Nós somos inteiros, né? Perante o Criador, perante Deus. Nós só precisamos descobrir isso dentro de nós. Então a gente tem que deixar de lado, né, as expectativas exageradas que a gente tem em relação aos outros, em relação ao mundo, né? Porque isso na verdade é uma fuga, né, para encarar os outros e o mundo como realmente eles são, né? É medo. A gente tem que evitar vincular o nosso valor, o valor que eu tenho, o meu valor, com sentimentos como a tristeza, o medo, a culpa, a angústia, né? Todos nós experimentamos esses sentimentos todos os dias, ou quase todos os dias. Só que é o seguinte, esses sentimentos não definem quem eu sou, né? Eu posso estar sofrendo hoje, mas eu não sou um sofredor. Eu posso estar passando por uma situação em que eu tropecei e caí, me dei mal, mas no conjunto da minha vida eu não sou um derrotado, né?
Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas também. A gente tem que reconhecer, pessoal, outras fontes de alegria na nossa vida. Além dos muros, né, dos nossos relacionamentos amorosos e do nosso seio familiar. O mundo é muito maior do que isso, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, dançar, né? Praticar um esporte que a gente gosta, ir no cinema, ir no teatro, pintar, né? Quantas pessoas têm a vontade de pintar assim, mas nunca tentaram, né? Porque acham que não dá para coisa, mas a ideia é que não dá. Pinta, né? Estudar, né? Uma coisa que gostaria, mas que nunca se permitiu. Aprender algo novo, procurar um trabalho novo, né? A Nete Guimarães é uma palestrante espírita. O Alex adora assim, citar ela nas palestras dele, né? E ela cita numa das palestras dela um trabalho feito por neurocientistas, né? Um trabalho de neurofisiologia. Desculpa. Então ela diz assim, que o poder, né? O poder, a riqueza e a beleza, 3 grandes ambições da humanidade, né? Em toda a sua história, né? Quando vividas pelo indivíduo, elas não ativam a área do cérebro reconhecida, né, como uma zona de satisfação, né? Então, poder, riqueza e beleza não atingem essa zona cerebral de satisfação. Porém, ela diz que aprender uma coisa nova, né, ou aprender uma coisa nova ou superar os seus próprios limites ativam essa área cerebral, né, também reconhecida como zona da felicidade. Olha só, aprender uma coisa nova e superar os seus próprios limites. A primeira vez que eu li isso aqui, eu pensei aqui na Casa Espírita. Por que a gente é tão feliz quando a gente vem aqui, né? Por que a gente gosta tanto de estar aqui? Aí eu fiquei pensando, será que não é porque aqui a gente está sempre aprendendo uma coisa nova e tentando superar os nossos próprios limites? A reforma íntima não é isso? Né? Então, pessoal, a gente tem que se amar, né? A gente tem que se encontrar, né? A gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que matar a saudade de nós mesmos, né? Isso é a maior prova de amor que a gente pode dar para a gente mesmo. A gente tem que cuidar de si, né? Melhorar a autoestima. A gente tem que preencher aquela carência com amor próprio, né? Porque só assim a gente vai estar apto a amar o próximo como a nós mesmos. E agora sim, da forma como Jesus nos pediu. E o Evangelho e o Espiritismo, eles são fontes seguras, né, para que a gente supra essa necessidade. O importante, né, é seguir os passos de Jesus, né, na doação do amor, sem pedir nada em troca. E sem esquecer que nós estamos nas rédeas da nossa vida, né, e que a gente não precisa de ninguém para nós sermos felizes. Então, sejamos felizes. Bem lembrado, né? Esses comentários dos camaradas aqui, né? Que ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém consegue ceder o outro que não é seu. Não é? Ninguém consegue oferecer aquelas coisas que não conquistou para si, não é? E é muito bem lembrado, né, essas questões de que
Nós não precisamos estar correndo sempre atrás da aprovação alheia, né? Ou de que o outro nos dê um amém. Não, é isso aí, tu vai lá, né? Como se a gente sempre precisasse de uma autoafirmação, não é? Mas muitas vezes essa autoafirmação que nós vamos buscar, ela vai vir do fato de nós não nos afirmarmos ou realmente termos eco em muita coisa que a gente encontra. Vejam só, não é? Uma moça chamada Megan, já devo ter contado que eu adoro histórias repetitivas, uma moça chamada Megan, não é? Ótima secretária, não é? Chegava no trabalho 10 minutos antes, organizava tudo, deixava tudo pronto para o início da tarefa, saía do trabalho meia hora depois de ver tudo pronto. Mas mesmo assim, Megan tinha um chefe insuportável. Se ela estava lá no telefone, né, atendendo um cliente, ela dizia, já está batendo papo com uma amiga, não é? Se Megan sorria, dizia, por que está sorrindo? Está feliz porque está te faltando trabalho, né? Se Megan se perfumava, ele já dizia que ela estava muito alegre, aquilo não era ambiente para isso. E qualquer coisa, Megan isso, Megan aquilo, Megan aquele outro. E Megan foi se cansando daquilo. Megan foi se estressando de tal maneira, não é? Que determinado dia chegou em casa raivosa e disse, amanhã ele vai ver. Este sem vergonha, amanhã ele vai ver. Amanhã, se ele me disser alguma coisa, eu dou-lhe um tapa na cara e digo tudo que está entalado aqui. E o que eu disser, ele não tira. Não tira. Não tira. E Megan perfumou-se toda, pintou-se, pôs a melhor roupa, porque mulher quando se vinga se veste bem, né? Pôs a melhor roupa. A gente sempre vê isso nos filmes, vem que o Bill, aquela coisa toda, uma espiã, né? James Bond, uma espiã que me amava, muito bem vestida, né? Era para vingar-se, né? Então ela se vestiu bem e colocou sacolas dentro da bolsa, porque vai que é demitida, teria que trazer as coisas para casa. Ia preparada, ia lavar a alma, porque o chefe era um homem intragável. Onde já se viu, tudo que ela fazia ele espezinhava, tudo que ela fazia ele dizia, e ela foi se comprimindo, foi se reduzindo com aquilo, e estava ao ponto de explodir, né? Que tudo, você encolhe uma mola, uma hora salta. E Megan pintou-se, né? Arrumou-se, perfumou-se, colocou as sacolas e saiu com aquele pensamento, se ele disser algo eu dou-lhe uma bofetada, ele vai ver. E saiu pronta. E ao passar por uma sala da empresa, viu que uma amiga palestrava. E disse, vou ser demitida mesmo. Vou assistir a palestra que nunca assisti. Entrou e a amiga começou a falar, não é? Falou a respeito do autocontrole, do perdão, né? Da conscientização, do auto-amor, aquela coisa toda. Ela foi se acalmando. E ela chegou no final e disse, fulano, você sabe que eu estou com um problema. Lá no setor que eu trabalho, meu chefe é assim, assado. Ela contou o problema, a amiga disse, não faça isso. Não se demita. Conseguir um bom patrão é tão difícil quanto conseguir um bom empregado. Você só vai perder. Faça o seguinte, eu vou lhe ensinar uma coisa. Quando ele vier gritando com você olha o pescoço dele. Mas para que isso? Calma. Olha o pescoço dele, fica olhando. Fica olhando o pescoço dele, fixa da 20. Olhando o pescoço dele, olhando. E quando disseram, o que você está olhando no pescoço? Você disse, não se irrite. É que eu tinha um tio, e ele era muito raivoso que nem o senhor, e quando ele se irritava, a veia no pescoço dele inchava, e um dia ele se irritou tanto que ela inchou, explodiu, e ele morreu. Você acha que funciona? Funciona. Vai por mim, não peça demissão, tente, dê essa chance, de qualquer maneira você está com raiva, então se controle, né? E ela, tudo bem. Ela chegou lá na repartição onde ela trabalhava, aquela coisa, tudo ali, cantando. E o chefe olhou e disse, por que está cantando? Não tem o que fazer? E começou, por que você, sei o quê? Porque você... E ela olhou no pescoço. E ele, por que não sei o quê? Mega, eu já lhe falei. E ele disse, mas por que você está me olhando? Não se irrite. Eu estava olhando o seu pescoço. O que tem meu pescoço, mulher?
calma, não é? É que eu tinha um tio. Meu tio era muito nervoso, assim como o senhor. E sempre que ele se irritava e falava, a veia do pescoço dele inchava. E um dia ela inchou tanto e estourou, e ele morreu. E a sua está inchada. Ele disse, está inchada. Eu estou vendo a hora que ela vai estourar. Ele disse, não, tudo bem, bom trabalho. E saiu. E toda vez que ele entrava na sala e ela e ela botava o olho no pescoço dele, ele disse, bom dia. É uma forma de vingança, não é? É um modo moderno, não é? Nós estamos nos vingando através do alto amor. Você não vai aceitar tudo que o outro te traz, tudo que o outro traz como um veneno para que você tome aquilo. Para que nós vamos nos vingar? Para que nós vamos nos envenenar dessa maneira? Não é? Jesus já não falou, não é o que entra pela boca do homem que o mata, e sim o que dela sai. Só que para sair da boca você precisa passar pelo coração. Você precisa passar pelos teus sentimentos e pelos teus pensamentos e reproduzir aquilo, e vai ficar um bate-volta, parece um jogo de ping-pong olímpico, meu Deus, a velocidade, um dá um tapa, outro repete, parece briga de luva, meu Deus. E nós assim vamos. Divaldo, quando nós vamos buscar a palestra dele a respeito do homem integral, ele diz que aquela palestra, aquele livro traz alusão a um livro chamado Os 4 Gigantes da Alma, do autor Miri Lopes. Esse livro trata o seguinte, ele trata a respeito do medo, da ira, do amor e do dever. Não é? Se nós formos olhar o encadeamento destes assuntos, é o nosso progresso evolutivo. É o momento onde nós, no ápice, aprendemos a nos amar, aprendemos a nos doar, aprendemos a nos gostar. Nós olhamos Jesus, falando as parábolas, ensinando isso e aquilo, mas ele nos traz uma frase a respeito do auto-amor, que é um tapa de luva na cara da humanidade. Quando ele foi capturado, foi entregue aos soldados e foi capturado e é levado à presença de Pôncio Pilatos, e há aquele jogo todo, os fariseus querem uma coisa, os judeus querem outra, e o povo meio indeciso, e os romanos no meio daquilo, queriam mais, era espezinhar o povo, e ele na frente de Pôncio Pilatos, já havia apanhado um pouco, acredito eu, o povo era covarde, e Jesus ali na frente dele, e Pôncio Pilatos olha para ele, louco para passar a perna nos fariseus, e diz assim, eu tenho poder para livrar-te disto. É isto que quer? Eu tenho poder sobre tua vida. E Jesus, que estava em silêncio profundo, levanta os olhos, olha para Pôncio Pilatos e diz, tu não tens poder nenhum sobre mim. Isso não te foi dado lá de cima. Meu Deus. Você sabe o que é dizer a um imperador, a um senador, a um romano, você não tem poder nenhum sobre mim? E nós há 2000 anos vimos tentando compreender o que é isso. Você não tem poder nenhum sobre mim. E essa frase de Jesus nos evitaria muitas ilusões e desilusões. Ah, meu Deus, quando alguém nos diz, eu te amo, coitado de nós. Agora a pessoa disse assim, você agora pagará as minhas contas, suportará o meu mau humor, me levará para passear, ao shopping e tudo mais. O nosso amor é baseado em troca. O nosso amor é baseado no outro me amando e eu vivendo como eu gosto, não é? Será realmente que nós não temos força? Será realmente que nós somos tão pequenos assim? Será realmente que eu não tenho valor? Medo do quê? Medo de
não ser aceito? Medo de ser largado? Porque eu não mereço aquela maravilha, aquela 7ª maravilha do mundo que mora comigo lá em casa. Não mereço isso, né? Ai, como é bom. Eu disse, meu Deus, e eu? Do que é que eu tenho medo? E aí o nosso medo nos leva a nos enganar e ainda por cima culpar o outro por uma desilusão nossa. Aí acontece alguma coisa e nós, mas eu dei a minha vida por você. Mas meu Deus, deu porque quis. Nós não estamos juntos. Não estamos juntos para nos cobrar uns aos outros, e sim para nos amar uns aos outros. E tem até um trocadilho, né? Nós vamos nos amar e não nos armar. É o R no lugar errado. Muitas vezes travamos determinadas batalhas dentro de casa porque não estamos satisfeitos. Olha o que o Ricardo falou, não é? Olha o que o João falou, ninguém dá o que não tem, não estamos satisfeitos com o jeito que estamos levando a nossa existência. Determinada feita, uma senhora veio me falar, uma senhora que estava trabalhando numa casa como doméstica, ela sentou na minha frente e começou a dizer, porque a minha patroa faz isso, a minha patroa disse isso, a minha patroa me pede para fazer isso e agora ela quer que eu faça aquilo. E eu olhei para ela e disse assim, e você o que disse quando ela te pede? Não disse nada. E quando você entrou, era isso que ela te disse? Não. Bom, ela disse que o que queria. Você disse amém, a culpa é sua. Aí nós não compreendemos muitas vezes o porquê que temos um companheiro egoísta. Será que nós não fomos nos anulando? Você, quando tem alguém que não pode te fugir do cabresto, quando você tem um filho pequeno, tem alguém que não pode fugir do cabresto, alguém que não pode te fugir da rédea, você diz, não é assim, não é como tu quer, não é no isso, não é naquilo, 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 aquilo. E quando você tem alguém que você teme perder, como é que a gente age? E aí passamos nos iludindo que a pessoa é melhor que nós, ou que nós não somos dignos daquilo. E aí, de repente, terminamos o relacionamento. Pronto. Vem a ira. E você se enraivece, e você briga e fala mal da pessoa, e maldiz, e vai acumulando aquele ódio. E olha lá, né? Tivemos um grande camarada aqui dentro, Rubens Carvalho. Ele disse assim, desejar o mal ao outro é tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Impossível. Muitas vezes você está ali numa raiva e o outro está sorrindo, da boa, caminhando. Meu Deus, deixa que vá, não é? Deixa que viva a sua vida. Mas você se ira por uma coisa que você mesmo criou, por um poder que não foi dado lá de cima ao outro. O que nós entendemos dentro da doutrina espírita? Você ganha consciência através de várias encarnações, de vários reinos, e você vira homem e ganha livre-arbítrio. E você pega e dá ele para alguém. E dá ele para alguém. Para quê? Para depois cobrar? E aí quando nós vamos compreendendo e atravessando as encarnações, e atravessando os relacionamentos, e atravessando as vivências, nós vamos nos dando conta do poder que nós temos de autoafirmação. Não foi Jesus que disse? Acho que foi, não é? Vamos lembrar? Vocês farão tudo o que eu faço e mais. Ou seja, olha lá, vós sois deuses, co-criadores. Não é Jesus o governador do planeta Terra? Será que foi em voto direto, popular? Como é que foi o negócio? Não. Foi por autoconhecer-se, dominar-se. Quem se domina não se lança às sombras do mundo, não se lança às paixões, não se lança aos vícios, não se lança às ilusões. E você vai se dominando e vai introjetando o amor.
vai compreendendo o que é amar. Que amar é dar-se, sem cobrar, porque você dá o que tem. Você não veste uma máscara do que não é. E não tenta modificar-se para agradar o outro. Você se modifica porque se compreende necessário modificar. E quando se compreende necessário modificar, você se transforma. E quando se transforma, compreende o seu dever perante o próximo. E perante primeiramente a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Não será esse um único ensinamento? Quem é aqui que pode sair daqui agora, olhar na sua agenda e ver, hoje é aniversário de Deus, eu vou lá dar um abraço, meu paizinho querido, e dar um abraço em Deus, e depois volta. Deus não precisa que você perdoe Ele, não precisa que você diga, estou magoado contigo, não quero mais, não precisa que você diga nada, Ele não precisa. Ele está acima disso. Então quem é que eu vou ter que amar para amar a Deus? A sua criação. Pronto, unificamos um ensinamento só. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus está em todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. As pessoas só invadem o meu espaço íntimo se eu abro a porta. E se eu tenho medo, se eu tenho carência, não interessa quem venha, eu só quero que venha. Porque eu estou com medo, preciso de alguém para afirmar-me, para apoiar-me, não compreendendo o meu dever perante o mundo. Para encerrarmos, não é? Muito bem que o Ricardo falou, sentir a falta de si mesmo, não é? Estamos sentindo a falta de nós mesmos. Por onde é que nós andamos esse tempo todo? Onde nós estávamos com as pessoas? Esses dias eu vi uma senhora aqui, não sei se ela está aqui porque eu não lembro o rosto dela. Mas eu só escutei ela falando, conversando com uma amiga aqui dentro. Ela estava no pátio aqui, encontrou uma outra amiga, elas davam risada e que no Ricardo falou, vamos nos divertir, vamos ser alegres. E a outra amiga dela olhou para ela e disse, guria, tu notou que tu está com a blusa virada? E ela disse assim, sim. Por que tu tá com a blusa virada? Não, porque é o seguinte, esse lado aqui é o certo, mas eu não gosto dele. Eu gosto mais deste que é colorido. Então, eu uso virado. É como eu gosto. A ideia é, como é que você gosta das coisas? Você. Como gosta de você? Nos arrumamos, nos perfumamos, sem se vingar, é claro, né? Nos maquiamos, aquela coisa toda, já tem maquiagem masculina agora, o João e o Ricardo adoram, aquela coisa toda, e tem não, tranquilo, amo vocês, e aquela coisa, e nos arrumamos e nos produzimos, vamos nos encontrar com quem amamos, e vemos a pessoa, o que achou? E a pessoa diz, não gostei muito da cor da roupa, bem que eu percebi que não estava bom, meu Deus! 3 horas de salão de beleza, as pessoas puxando e botar rolo e botar bob, e você aqui, aquela unha, parece o Robocop no filme, e manutenção e tudo. Para a pessoa olhar e dizer, não gostei. Bom, eu gostei, continuo indo. Eu gostei. Você vai se produzir todo. Se a beleza, se o amor não sair de você, é porque ele não está ali. Então o outro não vai ver. Nós enxergamos muito mais e podemos até dizer que 90% aquilo que é invisível, 10% que os olhos percebem. Ainda mal e porcamente porque o ouvido atrapalha. Experimente fechar os olhos e veja o que você enxerga. Experimente enxergar no outro alguém com falhas e perceber que ele tem o direito de ter falhas porque é a escolha dele e não tem nada a ver com você. Experimente perfumar-se e olhar no espelho e dizer, não é? Trazendo, que nem dizia uma atriz um pouco fora da casa, mas muito boa, Dercy Gonçalves. Ela dizia que aos 90 anos ela se olhava no espelho e dizia, mas você é linda, hein? Sejamos lindos.
para nós. E o mundo nos enxerga de sorte. Como está bonita hoje, né? Porque hoje eu sou bonita, hoje eu sou belo, hoje eu sou mais feliz. Muito obrigado pelos ouvidos de vocês, não é? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Depois, se vocês quiserem trocar uma palavrinha, estamos aqui. Muito obrigado, meu Pai, por mais essa noite, onde juntos podemos trazer no pensamento muitas coisas que nos dizem respeito à nossa caminhada, à nossa intimidade e à nossa autoaceitação perante o mundo, nos descobrindo como herdeiros do universo que somos. E se somos herdeiros do universo, meu Pai, muito obrigado por nos fazer perfeitos desde a criação e nos dizer que temos potencial incrível e que somos capazes de consolar, amar, perdoar, produzir, crescer, criar e expandir quando direcionados pela Tua mão de amor e de carinho. Que possamos todos os dias refletir o Teu amor e o Teu carinho no sorriso, a quem nos entorta o rosto, a quem nos fala atravessado, compreendendo que tanto faz, é indiferente. Quem faz o nosso dia somos nós. E o ambiente é criado por nós. Então que possamos, Pai, espalhar no ambiente muitas e muitas rosas de luz, muitas e muitas gotas de orvalho, de alegria e de bênçãos, construindo a partir de nós a vida que queremos e espalhando aos outros, oferecendo oportunidade de ser feliz, assim como queremos ser. E que possamos todos os dias ter a certeza de sermos capazes de fazer o melhor e mais, porque somos Teus filhos, criados para a felicidade. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua luz e pelo Teu amparo e por esse pequeno espaço. Que assim seja. Uma ótima semana, ótimo final de semana para todos.